Pode iniciar, presidente. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária do número 2, aos 6 dias do mês de julho de 2020. Agradeço aos companheiros vereadores pela presença na sessão de hoje. Pedimos a Deus que nos abençoe e nos ilumine para mais essa sessão. Peço ao primeiro secretário da mesa para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Antes de começar a fazer a leitura, boa tarde a todos. Quero parabenizar nosso presidente, hein? Sexta-feira, passou agora, estava dia 4 do aniversário. Então, em meu nome, em nome de todos os colegas vereadores e os servidores dessa casa, queremos te desejar muitas felicidades aí, presidente. Sucesso, paz, uma vida longa e principalmente com bastante saúde, presidente. Fica o meu abraço de todos os colegas aí da Câmara. Câmara Municipal de Cordilheira Alta. Ata número 25/2020. Sétima legislatura, quarta sessão legislativa, primeira sessão ordinária de julho de 2020. Aos 2 dias do mês de julho de 2020, atendendo a prévia comunicação do presidente do Poder Legislativo Municipal, reuniram-se os senhores vereadores na sala de sessões virtual, às 18 horas, sob a presidência do vereador Arduino Nardi. Iniciando os trabalhos, o presidente saudou os senhores vereadores. Na sequência, passou os trabalhos para o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Ademir Tressol, que fez a leitura da ata da sessão anterior. O presidente submeteu a ata em discussão, não houve discussões. Submeteu a ata em votação e foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente da casa solicitou ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Ademir Tressol, para fazer a leitura da matéria constante do expediente do dia. Ofício número 983/2020, do Ministério da Infraestrutura, lido em plenário para conhecimento de todos. Dando continuidade aos trabalhos e não havendo matéria para a ordem do dia, o presidente da casa passou a palavra aos vereadores inscritos, Sidônia Salete Berizzi, Tressol e Evandro Pedersetti. Finalizados os pronunciamentos, o presidente da casa deu por encerrada a presente sessão e convocou os senhores vereadores para a segunda sessão ordinária do mês de julho de 2020. Segunda-feira, dia 6/7 de 2020, às 18 horas, na sala de sessões virtual da Câmara de Cordilheira Alta. A ata, após lida e aprovada, conterá a assinatura da mesa diretora. Presidente Arduino Nardino, vice-presidente Sidônia Salete Secompiris e primeiro secretário Ademir Tressol. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, está em única votação. Pela ordem para proferir o seu voto, o vereador Ademir Tressol. Sim, pela aprovação da ata, senhor presidente. Alessandro Aires. Sim, senhor presidente, para aprovação da ata. Almira Toatti. Sim, para aprovação, presidente. Edmar dos Passos. Eu voto pela aprovação, presidente. Idalir Sérgio Biocchi. Eu voto pela aprovação, presidente. Evandro Pedersetti. Voto pela aprovação da ata, senhor presidente. Jair Borsoi. Eu voto pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Secompiris. Pela aprovação. Está aprovado a ata da sessão anterior por unanimidade. Peço ao secretário da mesa que faça a leitura da matéria constante do expediente do dia. Protocolo número 18/2020. Data, dia 2/7 de 2020. Origem, Poder Executivo. Interessado, Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre a atividade de parcelamento do solo urbano na modalidade de condomínios urbanísticos horizontais, a ser implantado no perímetro urbano do município de Cordilheira Alta e das outras providências. Mensagem número 15/2020. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, sirvam-me do presente projeto de lei complementar, com fundamento nas atribuições de meu cargo e com fulcro no que determina a lei orgânica municipal, para, na forma regimental desta Casa de Leis, submetê-lo respeitosamente à apreciação de vossas excelências. O projeto de lei complementar número 5/2020 dispõe sobre a atividade de parcelamento do solo na modalidade de condomínios urbanísticos horizontais, a ser implantado no perímetro urbano do município de Cordilheira Alta. Segundo a Lei Federal número 6.766/79, o parcelamento do solo urbano somente pode ser levado a efeito mediante loteamento ou desmembramento no artigo 2º CUP.
Com o loteamento ou desmembramento, a gleba parcelada perde sua individualidade e gera lotes com acesso direto à via ou lagradouro público. Não há na legislação federal limite máximo de área a ser objeto de parcelamento do solo. Tal limite, no entanto, poderá ser estabelecido pela legislação estadual ou municipal, de modo a atender às peculiaridades regionais e locais. Artigo 1º, parágrafo único da Lei Federal número 6.766/79. A Lei Estadual 17.492/2018 prevê o condomínio urbanístico de lotes como modalidade urbanísticas de fracionamento do solo urbano nos seguintes termos. Artigo 2º. 7º. Letra H. Condomínio urbanístico de lotes, divisão da gleba ou terreno em lotes, caracterizados como unidades autônomas destinadas à edificação residencial, comercial, empresarial, industrial, de logística e de serviços, às quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos condomínios, admitidas as aberturas de vias de domínio privado e vedada a de logradouro público internamente ao seu perímetro. Ainda disciplina que cabe ao município regulamentar tal modalidade urbanística. Artigo 12º, parágrafo 1º. Observado o disposto no CUP deste artigo em relação à implantação de condomínios urbanísticos de lote, cabe à legislação municipal determinar, primeiro, os locais da área urbana onde essa implantação é admitida, respeitadas, se houver as restrições estabelecidas pelo plano diretor. Segundo, a dimensão máxima do empreendimento ou do conjunto de empreendimentos contíguos. Terceiro, os parâmetros relativos à contiguidade entre empreendimentos. Quarto, as formas admissíveis de fechamento do perímetro. Quinto, a necessidade ou não de estudo prévio de impacto de vizinhança, a EIV. Sexto, os critérios e as responsabilidades em relação à manutenção da infraestrutura básica interna e da complementar. Sétimo, as hipóteses e as condições em que for exigida reservas de áreas destinadas a uso público de cunho institucional ou para alargamento das vias existentes a fim de atingir a largura mínima para garantir a modalidade. Em ocorrendo no processo tal exigência, tais áreas serão doadas ao município no ato do registro do condomínio, conforme o disposto no artigo 22 da Lei Federal número 6.766, de 19 de dezembro de 1979. E oitavo, outros requisitos julgados necessários para assegurar a mobilidade urbana e o livre acesso às praias e demais bens de usos comum do povo. Parágrafo 2º. Inexistindo a legislação prévia no parágrafo 1º deste artigo, é vedada a concessão de licença para a implantação de condomínios urbanísticos, sobre a previsão de novas modalidades urbanísticas e, sobretudo, o parcelamento através de condomínio, a doutrina de Eli Lopes Meireles ensina. Os loteamentos especiais são surgidos principalmente nos arredores das grandes cidades, visando descongestionar as metrópoles. Nesses loteamentos não há ainda legislação superior específica que oriente a sua formação, mas nada impede que os municípios editem normas urbanísticas adequadas a essas urbanizações. E tais são os denominados loteamentos fechados, loteamentos integrados, loteamentos em condomínio, com ingresso só permitido aos moradores e pessoas por eles autorizados, e com equipamentos e serviços urbanos próprios. Para a autossuficiência da comunidade, essas modalidades merecem prosperar. Todavia, impõe-se um regramento legal prévio para disciplinar o sistema de vias internas, que em tais casos não são bens públicos de uso comum do povo. E os cargos de segurança, higiene e conservação das áreas comuns,
e dos equipamentos de uso coletivo dos moradores, que tanto podem ficar com a prefeitura como com os dirigentes do núcleo, mediante convenção contratual e remuneração dos serviços por preço ou taxa, conforme o caso, o chamado loteamento fechado. Constitui modalidade especial de aproveitamento condominial de espaço para fins de construção de casas residenciais, térreas ou assobradas ou edifícios. Caracteriza-se pela formação de lotes autônomos com áreas de utilização exclusiva de seus proprietários, confinando-se com outros de utilização comum dos condomínios. O terreno assim loteado não perde sua individualidade objetiva, conquanto sofra profunda transformação jurídica. Sobre a competência dos municípios, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 30, concedeu competência a estes para legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, promoverem no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e das ocupações do solo urbano, desde que observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. No mesmo sentido, extrai-se da doutrina. No que concerne a matéria urbanística, o papel legislativo da União Federal resume-se à edição de normas gerais, cabendo aos estados e ao Distrito Federal disciplinar normas regionais pertinentes, suplementares adequadas definidas pela União, artigo 24, primeiro. Quanto aos municípios, mesmo que tal competência suplementar não lhes coubesse, como de fato lhes cabe, ainda assim restaria garantido o seu poder de legislar sobre a matéria, já que a conjugação dos incisos 1º e 8º do artigo 30, com o artigo 182, todas da Constituição Federal de 1988, lhes atribui papel importante na normatização urbanística. Sobre a competência municipal para instituição de condomínios fechados, assim se manifestou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ação direta de inconstitucionalidade, lei complementar número 246/05, que objetiva a alteração da lei número 2452/78, que disciplina o uso do solo para a proteção de mananciais, cursos e reservatórios de água e demais recursos hídricos de interesse do município de Caxias do Sul. Artigo 36 e capítulo 8º. Loteamento fechado. Possibilidade de instalação de cancelas ou cercas a isolar loteamentos de extinção entre loteamentos fechados e condomínios edilícios. Leis federais números 6.766/79 e 4.591/64. Doutrina e jurisprudência catalogadas. Loteamento fechado como nova espécie de loteamento, produto híbrido, resultante do cruzamento do condomínio edilício horizontal, do artigo 8º da Lei nº 4.591/64, com o parcelamento regulado pela Lei nº 6.766/79. Face à alteração introduzida pela Lei nº 9.785/99, artigo 36 da Lei Complementar inexistente na Lei nº 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Qualquer menção acerca de doação de parcela da propriedade para fins de instituição de espaços públicos, ação julgada parcialmente procedente votos vencidos. Como se vê, a decisão admitiu a figura do condomínio de lotes fechado como uma nova modalidade de parcelamento. Portanto, é plenamente viável e de responsabilidade do município a regulamentação
da atividade de parcelamento do solo na modalidade de condomínios urbanísticos horizontais. Razão pela qual estamos enviando o presente projeto de lei complementar para análise dos nobres edis, solicitando-lhes a aprovação. Como de costume, aproveito o ensejo para renovar votos de elevado respeito e admiração ao trabalho de cada um dos nobres vereadores, pertencentes a esta Casa Legislativa. Atenciosamente, Cordilheira Alta, Santa Catarina, 25 de junho de 2020. Altemir Pedersetti, prefeito em exercício. O projeto de lei complementar número 05/2020 será distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Obras, Serviço Público e Atividades Privadas. Não havendo mais matéria para o expediente, nem matéria da ordem do dia, nem vereadores inscritos para fazer uso da palavra, convido os senhores vereadores e senhora vereadora para a terceira sessão ordinária do mês de julho de 2020, quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, às 18 horas. Está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Oi. Noite. Boa noite. Boa noite.